Olá, Nossa Terra, Nosso Minério está no ar com muitas notícias do setor de mineração. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, diz que o valor dos royalties da mineração podem aumentar em mais de 100%. A Comissão de Infraestrutura do Senado realizou uma audiência pública para discutir os gargalos logísticos. E veja também os dados financeiros e de produção da Vale. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse nesta quarta-feira que o valor dos royalties gerados a partir do teto de 4% da alíquota de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, poderá aumentar em mais de 100% caso o marco regulatório do setor de mineração seja aprovado na forma como foi apresentado pelo governo federal. Segundo Lobão, o valor total dos royalties para municípios, estados e União passaria de 1 bilhão e 800 milhões para 4 bilhões de reais ao ano. Ele participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. De acordo com a proposta apresentada pelo governo, na distribuição de royalties para metais nobres, os municípios produtores serão os que terão a maior fatia, de 65%, seguido dos estados, com 23%, e a União ficará com 12%. A Comissão de Infraestrutura do Senado realizou uma audiência pública nesta quarta-feira sobre os gargalos existentes no setor de mineração no Brasil. Na reunião também foi debatido o novo marco regulatório do setor, que já está tramitando no Congresso Nacional. Responsável por 4% do produto interno bruto e por 24% das exportações, o setor de mineração sofre para crescer no Brasil. Deficiências de infraestrutura e de logística, sobretudo nos portos, e a burocracia estatal empurram para cima os custos de produção do segmento e desestimulam novos investimentos. Foi isso que mostrou o diretor-presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, Fernando Coura, que participou de audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. Nós tivemos a grande oportunidade aqui hoje, nessa Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Fernando Collor, de mostrar as dificuldades existentes no país em obtenção de licenças ambientais e principalmente na precariedade da infraestrutura brasileira, sejam nos portos, nas ferrovias, nas rodovias, nos aeroportos e nas próprias cidades. Agora, esta questão de colocar bem as outorgas, elas vão o seguinte: à medida que eu invisto e eu não tenho resposta se meu investimento poderá ou não ser licenciado, eu crio aumento de custo e incerteza. Porque aprendi, Ricardo, que não também é a resposta. Nós temos que ter muita consciência de dizer, não, aqui não pode ser colocado esse empreendimento minerário. Senadores também cobraram mais investimentos em infraestrutura. Hoje o Brasil investe apenas 92 bilhões de reais ao ano em logística, quando o ideal seriam pelo menos 220 milhões de reais. A minha indignação com respeito à burocracia. Então você tem este primeiro ponto que é um entrave do Brasil. É um entrave que compõe grande parte do custo do Brasil. São anos, décadas às vezes, o tempo que você leva para conseguir uma autorização de lavra de uma jazida mineral. A partir disso, você tem que utilizar os modais de transportes que você tem à sua disposição e são extremamente ineficientes. De um lado tem o Estado, seja ele município, unidade federativa ou a própria União, que quer aumentar a sua carga tributária em cima da mineração. De um outro lado tem a própria mineração, que tem um custo interno de produção altíssimo e não consegue deixar maiores dividendos dentro da União. O que nós precisamos fazer? Diminuir a burocracia, otimizar os modais de transporte. Se nós tivermos um modal de transporte otimizado, seja ele de cabotagem, de ferrovias ou de rodovias, adequado ao incentivo, nós vamos ter necessariamente um menor custo da produção deste minério e aí sim o Estado poderá taxar de forma mais adequada. Além dos gargalos de infraestrutura e de logística, há também os entraves jurídicos que emperram o crescimento do setor de mineração no Brasil. Para resolver pelo menos esta questão, já está tramitando aqui do lado, na Câmara dos Deputados, o novo marco regulatório da mineração enviado pelo Poder Executivo. A expectativa é que, após uma ampla discussão, essa nova legislação ajude a destravar o setor, dando mais segurança jurídica. O IBRAM avalia positivamente este início de tramitação do marco regulatório na Câmara dos Deputados.
eu tenho absoluta certeza, como presidente do IBRAM, que o local adequado para discussão é o Congresso Nacional. Aqui é a casa da discussão. E esse marco regulatório, ele tem que ser muito bom para as empresas, para a sociedade, ou seja, estados, União e município, para os trabalhadores e para o meio ambiente. E o que nós desejamos e esperamos é um marco com segurança jurídica, atratividade e respeito aos contratos existentes. Porém, a avaliação após a audiência pública foi de que não adiantará se adotar uma nova legislação para o setor de mineração sem resolver os gargalos de infraestrutura. Esse é o maior entrave da mineração brasileira, que é também um entrave na energia elétrica, é um entrave nas linhas de transmissão e é um entrave em tantos outros. O Código de Mineração tem 40 anos. O que era a realidade há 40 anos atrás para se explorar minérios é totalmente diferente do que é hoje. Eu vi os números do IBRAM, o IBRAM dizendo o seguinte, que o Brasil, um país que tem jazidas enormes de cimento, ele explora de maneira infinitamente menor do que a China. Isso é um sinônimo de que o Brasil não está crescendo na velocidade que poderia. E nós poderíamos explorar, inclusive num custo menor, para que isso houvesse na forma de incentivo para aumentar, inclusive, o nosso consumo interno. E isso daí seria sinônimo de desenvolvimento, além daquilo que nós estamos fazendo hoje. Na China, a produção dos 10 não ferrosos mais importantes foi de 19 milhões e 470 mil toneladas no primeiro semestre, 10% acima do período anterior. Os dados foram anunciados hoje pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Os preços em junho também subiram em relação ao mês anterior. De acordo com a CNDR, os lucros da indústria de não ferrosos foram 7,1% inferiores aos de 2012. A expectativa é que os lucros subam neste semestre, puxados por um desempenho melhor do setor. No próximo bloco, a comissão especial que analisa o projeto do novo Código da Mineração começa a definir o calendário de trabalho e os dados financeiros e de produção da companhia Vale, além de mais notícias do setor de mineração. A gente volta já com mais Nossa Terra, Nosso Minério. De volta com o programa Nossa Terra, Nosso Minério. A Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Pará realizou a 12ª oficina para discutir o Plano Estadual de Mineração 2013-2030. As reuniões buscam priorizar objetivos e definir as metas da política mineral do Estado entre representantes do setor. Os temas discutidos vão desde a geologia à transformação mineral e as oficinas já foram realizadas em municípios de áreas estratégicas do Estado, a exemplo de Paragominas e Santarém. O tema da reunião, realizado na sexta-feira, dia 2 de agosto, no auditório da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais em Belém, foi Minerais Críticos e as Novas Oportunidades para o Pará. A discussão foi relacionada ao estudo de possíveis ambientes de negócios que deem suporte ao planejamento das políticas públicas de desenvolvimento da mineração do futuro. E a comissão especial que discute o novo marco regulatório da mineração começou a definir o calendário de trabalho na terça-feira, dia 6. A proposta do relator, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, é realizar audiências a partir do dia 15 de agosto nos principais estados produtores de minérios. Outra proposta é retirar a urgência da tramitação do projeto de lei enviado pelo Poder Executivo e ganhar mais tempo para discutir a proposta que pretende criar uma nova legislação para todo o setor de exploração mineral do país. A Vale divulgou no início da noite de quarta-feira os dados financeiros do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2013. A receita operacional de maio a junho atingiu 23 bilhões e 400 milhões de reais, crescimento de 4,7% em relação ao período anterior, mas 6,8% menor que no segundo trimestre do ano passado. De acordo com o relatório da companhia, o aumento ocorreu por causa dos embarques mais elevados em todos os segmentos de negócio. A participação na receita operacional dos bulk materials, que são minério de ferro, pelotas, manganês, ferro-ligas, carvão metalúrgico e térmico, foi de 71,3%. A participação de metais básicos na receita caiu para 15% em relação aos 16,3% no primeiro trimestre. Fertilizantes aumentou ligeiramente sua participação para 7,1%, ante 6,9% no período anterior.
Os serviços de transporte de carga geral representaram 3,8% da receita total e outros produtos 2,8%. A Vale também divulgou os dados de produção do segundo trimestre do ano. A produção alcançou o recorde histórico em cobre, com 91.300 toneladas métricas, em ouro, com 63 mil onças Troy, e em carvão, com 2.400.000 toneladas métricas. A produção de níquel se manteve estável em 65 mil toneladas, o melhor segundo trimestre desde 2008. As vendas de minério de ferro ficaram um pouco acima do planejado e atingiram 61.900.000 toneladas métricas no segundo trimestre. No acumulado de janeiro a junho, a comercialização de minério de ferro foi de 117.600.000 toneladas. Nossa Terra, Nosso Minério de hoje fica por aqui. No próximo programa, nós voltamos com mais informações do setor de mineração. Até lá!